queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos preletores? Pega o microfone, preletor. Professor Fernando Martins, da FATEC de Franca. Se fosse possível, o Giovanni e a Mariana falar um pouquinho do projeto deles, para a gente conhecer, assim como o Vinícius falou, e quanto tempo durou o curso que vocês ficaram lá, para a gente ter uma ideia. Bom, comentando um pouco em relação ao meu projeto, meu projeto, na realidade, ele é um dispositivo para cadeira de rodas. Eu tenho uma patente disso aqui no Brasil. E ele ainda está em desenvolvimento. Então eu pensei, bom, a minha intenção é conseguir melhorar, otimizar esse projeto, essa ideia que um amigo meu e eu tivemos, no caso. Então, eu pensei, bom, vou utilizar esse sistema, esse meu dispositivo como um rocket no meu rocket. Então, o que é? Um dispositivo que você vai acompanhar em qualquer cadeira de rodas, e em uma cadeira de rodas convencional, e esse dispositivo vai gerar uma rampa de acesso aos cadeirantes. O nosso trabalho, a nossa apresentação em cima desse dispositivo não foi muito em relação à parte mecânica, foi mais uma análise em relação ao mercado. Então, o que nós trabalhamos? Bastantes dados do IBGE de porcentagem de cadeirantes, como problemas, frequência desses problemas em determinados países. Nós aproveitamos que no nosso curso, só na nossa sala, tinham pessoas de 15 países diferentes. Então nós pudemos obter um feedback de várias nacionalidades diferentes, de várias partes do mundo, para poder passar, nesses países nós temos esses problemas, nesses países nós temos esses problemas, aqui eles têm esse tipo de soluções. Em alguns países desenvolvidos, nós temos acessibilidade em muitos lugares, como os Estados Unidos, Austrália, nós temos acessibilidade praticamente em todos os lugares, mas no interior, nas cidades do interior, nós geralmente elas tendem a não ter tanta acessibilidade quanto tem nas grandes cidades. Então, o nosso trabalho, justamente nesse nosso rocket, foi de passar uma visão geral do nosso mercado e do projeto, a mostrar a deficiência do mercado em relação a isso, que não é só o Brasil. Todo mundo, acho que não precisa comentar em relação à acessibilidade aqui no Brasil, mas não é um problema só nosso, é um problema que nós temos na América Latina toda, é um problema que se tem na Europa. Várias pessoas de países europeus passaram esse mesmo feedback falando: no meu país vocês encontrariam um grande mercado, no meu país vocês conseguiriam vender esse produto também. O Rocket Pitch do meu grupo foi a ideia de um argentino que ele trabalha com máquinas, tem as impressoras 3D, e ele trabalha com as máquinas que produzem os filamentos para as impressoras 3D, né? Então a ideia que ele propôs foi fazer esse filamento de uma maneira reciclável, através de latas, plásticos, e produzir, juntar as duas coisas, né? Juntar a impressora 3D e a reciclagem do filamento. Então você teria dentro do mesmo produto a reciclagem já com o produto em 3D pronto.
Essa foi a ideia. O mercado que nós buscamos para introduzir isso seriam universidades, a gente viu um pouco as americanas, até aqui no Brasil, onde tem um consumo muito grande desses produtos, e também em hospitais, no sentido de comprar a máquina para poder fazer as partes do corpo de pessoas que não têm mais, né? As próteses, isso, na ideia de fazer as próteses. Então esse foi o mercado que a gente procurou para o projeto do Rapid Pitch. A duração do curso foram 2 semanas de curso. Foram 30 pessoas. Foram 30 pessoas. Tinha nós, do Brasil, Espanha, Argentina, Venezuela, China, Rússia, Uruguai, Austrália, Alemanha, Polônia, China e americanos, tinham 2 americanos, britânicos, tinham 2 britânicos. O que é do meu interesse aqui. Professor Chico, FATEC Taubaté e Guaratinguetá, referente à apresentação do Vinícius, quando falou a respeito da contra-argumentação, qual foi a experiência que vocês vivenciaram naquele período? Essa contra-argumentação eram pessoas de negócio, eram pessoas especialistas de assunto técnico ou eram pessoas filósofas? Bom, no caso da Samsung específico, né, onde a gente trabalhou esse conteúdo, na Samsung eram pessoas especializadas, né? O CIO, né, procurou pessoas que conheciam bastante do mercado para poder combater a hipótese dele, para saber se a hipótese dele era mais correta ou não. Mas a gente viu nessa mesma aula que esse processo pode ser feito até com uma pessoa que não conhece muito do assunto, desde que você não responda com questões muito técnicas. Então, eu tenho de repente um problema na minha empresa, eu acho que o problema é esse, eu posso escolher uma pessoa que não conhece muito das questões técnicas, peço para que essa pessoa procure algumas coisas contra a minha hipótese, mas aí nessa discussão eu não posso ser tão técnico, né? A pessoa vai me dar contrapontos, eu tenho que tentar entender o que a pessoa está querendo dizer ou tentando derrubar a minha tese, mas eu não posso responder com uma outra pergunta, porque a pessoa não vai ser um especialista, né, e não vai conseguir responder. Então, o mais adequado, se for possível, é que sejam pessoas da área que vão poder ter uma opinião mais ampla e mais real. Mas caso você não tenha essa hipótese, você pode pegar uma pessoa de confiança, informar, passar uma ideia resumida do problema, qual é a questão, pedir para que essa pessoa procure contra-argumentos, e pode ser uma pessoa que não conhece muito do assunto que pode tentar derrubar a sua ideia, né? Só tem esse adendo de você não perguntar ou não rebater as críticas dela com questões muito técnicas, mas pode ser feito não precisa ser com um especialista. Queria fazer alguma pergunta mais que nos interessa como professores aqui da FATEC. O tamanho da vossa sala de aula, quantos alunos eram vocês? Qual era a estrutura da sala e qual é a diferença que vocês perceberam entre a sala de aula e esse grupo das nossas FATECs e ETECs? Você podia falar, por favor? Nós éramos em 31 alunos, né? Acho que eram 30 alunos. Estavam, sempre quando a gente se separava em grupos eram 10 trios, éramos em 30 alunos. O formato da sala era aquele formato stadium, né, que é um semicírculo, né, e onde cada patamar, né, de cadeiras é um pouco mais elevado, então todo mundo tem uma visão legal do professor e de quem está ali no meio. Eu acho legal ressaltar a infraestrutura, era muito diferente. A gente tínhamos 3 lousas que eram 3 painéis e os painéis tinham lousas que corriam. Então era possível, como na aula resolvendo o problema certo, a gente tinha ali 9 lousas para que os grupos escrevessem sua opinião. Porque você tem 3 painéis e cada painel tem mais 3, então eles sobem e descem, né? Uma lousa pode ficar na frente ou atrás da outra.
Tínhamos 3 projetores com 3 telões, então o professor tinha uma centralzinha de comando ali, onde ele falava, eu quero descer o telão no meio e deixar escuro e ilumina a lousa nas laterais, ou quero 3 telões, ou uma lousa e 2 telões. Então a infraestrutura era muito boa da sala de aula, né, no formato stadium, mas uma infraestrutura muito legal. É importante falar, né, que esse tipo de sala stadium foi usado para o empreendedorismo, mas eles têm diversos tipos de sala de aula, né? Por exemplo, quem lá faz aula sobre finanças e mercado financeiro, eles têm uma sala que remete realmente à realidade, aquelas mesas redondas, com diversos painéis com informações de mercado. Então, para cada tipo de aula, eles têm um modelo de sala que é mais adequado para aquela aula, né? No nosso caso, a gente conheceu todas num tour, mas a que a gente usou em todas as aulas foi essa sala stadium mesmo. E sobre o modelo de aula, eu acho interessante que é uma coisa totalmente interativa, né? Você sempre tem um case para ler antes da aula, e a aula sempre se inicia com perguntas, né? Não é uma aula expositiva como a gente está acostumado aqui, o professor fala, e você tem que absorver todo aquele conteúdo. Ela é muito participativa. Praticamente todos os professores iniciavam a aula com perguntas, né? Então, na aula de negócios, ele pediu opiniões. O que você acha que é negócios? Cada um dava sua opinião, levantava a mão, voluntário, e aí ele tentava meio que juntar a opinião de todo mundo, né? Alguns que estavam muito discrepantes ou muito errados, ele falava, não está muito certo, mas os que estavam no caminho, ele tentava juntar as opiniões que estavam no caminho e complementar para poder ser uma coisa evolutiva, né? Então era muito participativa as aulas. Você comentou em relação a pontos interessantes com o professor. Esse método, eu realmente achei ele extremamente bom. Nós aprendemos muito, só que nem tudo são flores, obviamente. Algumas vezes os alunos não tinham uma visão formada sobre algum assunto, então eles acabavam fugindo do foco, no comentário deles, tentando se explicar. Então, muitas vezes nessas horas, o professor é que tomava o rumo da conversa e puxava pro caminho certo. Então tinha muito essa questão do professor ser um tutor mesmo, o que você está comentando aqui, como o nosso tempo era muito curto, então o aluno começava a fazer alguns comentários muito fora, o foco se perdia, ele já puxava. Então era sempre assim, começava a variar muito o foco, o professor já puxava e fazia outro indagamento em cima de indagamento para forçar a sempre ficar no mesmo rumo. Mas, como eu disse, nem tudo são flores, mas essa é justamente a ideia desse sistema, dessa metodologia deles.